abençoe o teu servo, ministra a tua palavra aos nossos corações, aplica e que ela venha cumprir o propósito para o qual for enviado. Abençoe o teu servo. Nesta noite, na ministração, como oráculo e porta-voz. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória. Pai do Senhor, amém, meus irmãos? Amém. Abre a Bíblia em Marcos 4. Marcos 4. Verso 35. Enquanto você vai abrindo, Marcos 4, 35. Quero agradecer a Deus por essa responsabilidade aí, Glória. de ministrar a sua palavra. Agradecer a Deus pela vida do bispo Arnaldo, pastora Nívia, pastor Eli, que têm sido guerreiros nessa obra. A gente sabe que não estão sozinhos, tem uma equipe, irmãos que cooperam nessa obra. Eu quero parabenizar cada um dos irmãos que são membros nesse lugar, tem cooperado, tem pago o preço nesse lugar, tem cavado poço. Aleluia. Porque beber água muita gente quer, mas cavar poço, pouca gente. Verdade. E eu glorifico a Deus pela vida de vocês. A gente sabe que o bispo Arnaldo, pastora Lívia, pastor ele não cava um poço sozinho, não trabalha sozinho. Tem vocês como membro, como obreiro, como diácono. Não. Então, que Deus venha, nesse aniversário, venha liberar um presente especial para vocês. Aleluia. E eu creio que um dos maiores presentes para nós é todos da nossa casa ser salvo. E levanta a sua mão que eu já quero começar a profetizar. E pelo menos esse ano, um da tua casa Deus vai salvar e vai libertar. Esse que te tira o teu sono vai ser o que vai te trazer mais alegria. Glória a Deus. Aleluia. Que você venha ser presenteado, você que tem que cooperar na sua obra. Bispo Arlindo também, que está aniversariando também, né? Deus continua abençoando, dando saúde, porção dobrada. E Deus estava falando comigo ali. Quando eu estava sentado ali, Deus estava dizendo que essas mãos ainda curam. Deus estava dizendo, essas mãos ainda curam. Essas mãos ainda expulsam demônio. O dom que Deus deu ainda está contigo. Deus está contigo. E essa mão ainda cura e expulsa demônio. Glória a Deus. Deus Aleluia. estava dizendo isso para mim, para falar Glória ao contigo. teu nome, Deus. Alabacandarabacé. Deus aleluia. Essas mãos ainda faz. Eu sei. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você crê nisso, meu? Em nome de Jesus. Vamos ler o texto. Glória a Deus. Marcos 4, 35. Diz assim. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. Capítulo 5 agora, pula lá para o capítulo 5, verso 1. Marcos 5, 1. Eu quero que a igreja cite comigo no texto. Marcos 5, 1. 1, 2, 3, vai. E chegaram a outra margem do mar. Até aqui. E chegaram a outra margem do mar. Diga, eu vou chegar também. Fala assim. Eu vou chegar também. Amém. Você pode colocar a tua Bíblia no assento. Você pode dar um lindo aplauso a Deus. Aleluia. Pode se sentar. Pode se sentar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Esse texto é muito conhecido. Já foi pregado em várias festividades, vários congressos. Você talvez já saiba de qual está salteado esse texto bíblico. Mas graças a Deus que a palavra se renova. Graças a Deus. E o texto, Jesus ele dá a ordem
Já começa iniciando com uma ordem do Cristo, falando para os seus discípulos: passemos para outra margem. Aleluia. Interessante que parece que quando Deus nos manda fazer algo, parece que as coisas vão ser fáceis. Parece que naquele momento que os discípulos estavam ouvindo a ordem de passarem para o outro lado, parecia que as coisas iam ser tranquilas. Porque tem gente que diz que para aquele que obedece, não vai ter retaliação, não vai ter luta, as coisas vão ser boas. E os discípulos provavelmente vão lá obedecer a ordem do mestre. Porque eu acredito que Deus não vai colocar a gente em uma furada. Aí o texto ele continua, no verso 36, se você puder deixar sua Bíblia aberta, se puder. Marcos 30, verso 36, no capítulo 4, diz assim: e quando eles ouviram a voz de Jesus, eles deixaram a multidão, e assim como estavam no barco, e havia também eles outros barquinhos. Verso 37. E levantou-se grande temporal. Diga, ele levantou-se. Levantou-se. Você percebe que depois que Jesus manda os discípulos passar para outra margem, já surge uma tempestade, já surge um problema. E a primeira coisa que eu entendo aqui é que todas as vezes que a gente obedecer a ordem do mestre, vai vir a retaliação. É verdade. Toda vez que a gente quiser fazer a vontade de Deus, vai vir o levante, vai vir a prova. As coisas não vão ser fáceis. Porque deveria ser o contrário, não é verdade? Eu estou fazendo a vontade de Deus. Mas é o contrário. Só tacam pedra naquele que obedece. Só tacam pedra naquele que é fiel. Só tacam pedra na vida daquele que ouve a ordem do mestre. Naquele que não faz nada. No rebelde você vê, parece que ele está tranquilo. É verdade. Parece que não está acontecendo nada com o ímpio. Só parece. Porque ainda nós estamos no tempo da graça, mas está chegando o tempo da justiça. Eita, Jesus. E Deus já tem feito justiça aos pouquinhos. É, Jesus. Muita gente você vê que está lá no ímpio, está bebendo, está fazendo coisa errada, não está acontecendo nada. Parece que não está acontecendo, meu irmão. Mas de Deus não se zomba. O que o homem semear vai colher. É verdade. E Deus sabe por que você vê, às vezes, o ímpio rebelde, não acontecendo nada com ele? Porque Deus está dando tempo para ele para se arrepender. Meu Deus! Porque se Deus fosse um Deus carrasco, ele já tinha preparado e levado. Mas Deus está dando tempo para aquela pessoa que não quer nada com ele se arrepender. Aleluia! Se colocar na posição. Sair de cima do muro. Meu Deus. Aí Deus, ele dá o tempo que for. Deus tem um pavio muito longo. Ele deixa. Ele vai usando os vasos. Ei, sai desse caminho. Não peca, sai desse lugar. Não entra na roda dos escarnecedores. Aí o rebelde pensa que não está acontecendo nada, mas vai chegar um dia que a casa vai cair, mano. Um dia a rebeldia, Deus puxa a corda para aquele que é rebelde, para aquele que está em cima do muro. E você sabia que em cima do muro é pior do que estar no caminho errado? Em cima do muro é coisa terrível, meu irmão. E o rebelde, ele pensa que, não, eu estou tranquilo, minha vida está em paz, não está acontecendo nada, eu estou passando a perna em todo mundo, mas vai ter uma hora que a justiça de Deus vem. Aleluia. A justiça de Deus vem. Se ele se arrepender, vai ser bom para ele, mas se não, aí as coisas não vão ser boas, né? Mas os discípulos, eles ouviram a voz do mestre. Vai para o outro lado. E eles, logo deixando a multidão, foram.
E no momento que eles estavam indo, se levantou uma multidão, se levantou o temporal, veio a tempestade. E o verso 38. E Jesus estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e diz ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Aleluia. Glória a Deus. E disse: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor e diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Você viu que os discípulos, eles primeiro deram o passo de obediência, veio o temporal, veio a tempestade, veio a luta, veio a afronta, veio o levante, veio a dificuldade. Depois eles clamaram a Deus: Senhor, nos socorre. E Deus, no mesmo instante, parou aquela tempestade. Não quer dizer que você obedecendo, obrigado, não quer dizer que você obedecendo, você vai estar livre de luta. Mas se você clamar em meio a circunstância desfavorável, Deus vai acalmar essa tempestade. E tendo aqui, o obediente não está isento de luta. A luta vem, a tempestade vem, a afronta vem, sim ou não? Não tem vindo na tua vida, não tem vindo na tua casa, às vezes vem na igreja. Mas se você clamar, a partir de hoje, essa tempestade, essa afronta cai por terra. Glória a Jesus. Sabe o que Deus está dizendo? Não bata a boca, não. Tem endereço isso aqui. Aleluia. Não faz oração contrária, não. Faz oração contrária, não, porque oração contrária é macumba disfarçada. Faz oração contrária, não. Teu papel, sabe qual é? É isso aqui, ó. Aleluia. Ó, fechar tua boquinha. Jesus poderia falar muita coisa, né, quando ele foi crucificado, mas ele foi como ovelha muda. Jesus poderia enviar uma multidão de anjos para livrar ele da crucificação, podia? Mas ele foi calado, porque ele sabia, como está aí, o propósito é maior do que a tempestade. Aleluia. Sabe qual era o propósito de Jesus? Salvar a minha alma e a tua. Glória a Deus. Aí Jesus suportou o que tinha que suportar na via dolorosa, foi crucificado, foi zombado, foi açoitado, foi chicoteado, suportou, porque ele dizia: o propósito é maior do que a minha dor. Aleluia, Deus. Eu vou salvar aquela humanidade. Eles não merecem, eles são ingratos comigo, mas mesmo assim eu vou salvar. Glória a Deus. Aleluia. E Jesus estava focado em salvar a humanidade. E ele suportou o que tinha que suportar. E a primeira coisa que Deus está falando conosco é que a obediência não nos isenta de luta, de tempestade. A segunda coisa é que se o obediente clamar no meio da tempestade, a tempestade vai cessar. Aleluia. E a terceira coisa, eu li o capítulo 5, que diz que eles chegaram do outro lado. Aleluia. Diga assim, os discípulos, diga assim, Os discípulos chegaram do outro lado. chegaram do outro lado. E eu vou chegar. Vou chegar. Vai chegar. Aleluia. Glória a Deus. Só que do caminho da obediência para chegar do outro lado, no meio vai ter o quê? Tempestade, processo. Até porque não vai existir promessa sem processo.
Se você tem promessa, com certeza você está passando pelo processo. Para chegar no Canaã tem que ter o quê? Deserto. Não vai ser fácil. Muita gente que dizia que era teu amigo não vai ser teu, vai fugir, vai embora. Mas você tem que entender que maior do que o que surgir no meio do caminho é aquilo que Deus te prometeu, é aquilo que Deus prometeu na tua família, é aquilo que Deus prometeu no teu ministério. Aleluia. Você não pode se esquecer. O problema das pessoas é que ela foca mais no que o adversário diz do que o Deus diz. Entenda algo aqui, quando você sair, quando você receber a palavra aqui hoje, e você sair, e toda vez que você sair de um culto, Satanás vai usar alguém para tirar a palavra que Deus te deu aqui. Toda vez que você receber uma palavra, sair do culto, Satanás vai querer usar alguém. Olha lá, foi Deus que falou aquilo para você não, esquece isso aí. E às vezes um parente fala isso para você. Aí, tu tá indo para esse negócio de igreja ainda? Vai vir a afronta. Para de ser fanático. Tira essa camisa. Que negócio é esse? Vai vir um levante para tirar o quê? O foco do que Deus diz. E o que é maior? O que o inimigo diz ou o que Deus diz ao teu respeito? Glória a Deus, aleluia. Focaliza o que Deus diz, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Deixa falar o que quiser falar, meu Meu irmão. Deus, aleluia. O que vai prevalecer é a palavra de Deus. Passam céus e terra, mas a palavra de Deus prevalecerá. Deixem falar o que quiser falar. O que vai acontecer na tua vida é o que a Bíblia diz. E quando os discípulos, no verso 5, no capítulo 5, quando você puder, você lê em casa, no capítulo 5 ele nos relata que os discípulos chegaram do outro lado. E na continuação do verso diz que, saindo eles do barco, logo ao encontro dos sepulcros, um homem com espírito imundo, ou seja, tinha um jovem cheio de demônio do outro lado. Alguém está entendendo isso aqui? A quarta coisa que Deus está falando para a gente: toda vez vai ter uma retaliação e uma afronta para a vida daquele que está indo de encontro a uma pessoa que está precisando ser liberta. Escuta aqui. Alguém está ouvindo minha voz? Amém. Entenda algo aqui. Toda vez que Deus tiver uma obra de salvação para alguém através da tua vida, Aleluia. vai surgir a retaliação. Vai surgir a afronta. Jesus deu a ordem. Vamos para o outro lado. Por quê? Porque do outro lado tinha alguém que precisava ser liberto. Ela mandará. Do outro lado tinha alguém que precisava de salvação. Porque toda vez que Deus tiver uma obra de salvação na tua vida para alguém, vai vir a tempestade. E veio. Não deixou de vir, porque Deus sabia, se aquela mulher chegar do outro lado, ela vai impor a mão e vai expulsar o demônio. Aleluia. Se aquele homem chegar do outro lado, alabacandará. Esse trabalho que está escondido, oculto no cemitério, na geladeira, vai ser desfeito. Então eu vou tentar fazer alguma coisa para impedir de chegar do outro lado. Olha lá, quem está entendendo? Aleluia. Deus. É assim ou não é assim? É verdade. Bebe da candará. Mas entenda algo aqui. A obediência, ela vai ser mais forte do que a tentativa contrária de Satanás. A obediência, a vida do fiel, a vida daquele que é fiel, a vida daquele que é obediente, que não desiste no meio da tempestade, vai ser mais forte do que a retaliação de Satanás. Glória a Deus.
E eles chegaram do outro lado e se depararam com o jovem gadareno, e você conhece a história. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. E você conhece a história que Deus usou aqueles discípulos e aquele jovem foi liberto de uma multidão de demônios. Não foi um demôniozinho não, meu irmão. Foi muito demônio. E sabe o que aconteceu? Aquele jovem se tornou missionário de 10 cidades. Aleluia. 10 cidades, Decápolis, 10 cidades. E é assim que Deus quer fazer na minha e na tua vida. Ele quer te usar para expulsar demônio de alguém. Aleluia. Ele quer que tu chegue na vida de alguém. Eu vou falar já. E aquela pessoa está dormindo e você orar. Essa pessoa que te atribula. Deus está falando para alguém aqui, para você ungir o travesseiro de alguém. Meu Deus. Olha aí, tem gente entendendo esse negócio. Isso aqui é só para quem é vaso. Aleluia. Só que é para quem é fé. Aleluia, Deus. Para quem é doido mesmo, é coisa de doido. Aleluia. Eu estou falando para você ungir o travesseiro de alguém. Porque essa legião vai sair. E essa pessoa vai ser mais crente do que você. Vai congregar mais do que você. Vai buscar mais do que você. Arrepiou aqui. Tá vendo por que a tempestade? Tá vendo por que a fofoca, o disse-me diz? Tem gente que se incomoda com o teu brilho. Tem gente que se incomoda, Deus chamou. O óleo não desceu na tua vida, mas Deus te consagrou antes de você chegar no ventre da tua mãe. O óleo não desceu, mas não tem problema, a unção está contigo. Alabacandará. Glória a Deus, aleluia. Deus te diz, toda vez que Deus tiver uma obra de libertação e de salvação, vai vir a tempestade. Mas levanta a sua mão que eu vou entregar a profecia. A tempestade só vai servir de trampolim para você chegar do outro lado. A afronta só vai servir de trampolim para você chegar do outro lado. A arapuca só vai servir de trampolim para você chegar do outro lado. Até a oração contrária à petição que fizeram não vai atrapalhar, vai te amar. Só vai te alavancar. Vai chegar. Aleluia. E qual é o propósito de chegar do outro lado? Salvar quem precisa. Resgatar quem precisa. Socorrer quem precisa. Ah não, mas esse trabalho aí é só para os pastores. Não, é contigo também. Mas eu não sou diácono, não precisa. É você, o negócio é contigo. Aleluia. Até porque para você ser alguma coisa no reino, você tem que fazer antes de ser. Antes do óleo descer, tu tem que fazer. Eu não vou fazer depois que o óleo descer, eu faço antes do óleo descer. Glória a Deus, aleluia. Então Deus está chamando você a não ser covarde. Coisa linda. Aleluia. Deus, aleluia. Glória a Deus. Tá na cara. Deus está dizendo para você a valente, a suportar, aguentar só mais um pouquinho, porque tem alguém esperando que você venha e ponha a mão. Aleluia. Tem alguém esperando que você venha botar o óleo. E aquele demônio não vai suportar o poder e a glória de Deus que desceu lá. Aleluia. Deus está dizendo aqui. Deus está dizendo aqui para pessoas. Suporte. Quando você vê que está vindo algo terrível contra você, isso quer dizer que tu está no caminho certo. Aleluia. Porque tem alguém que está esperando ouvir Jesus através da tua vida. Ela está chegando, ela não pode chegar. Vamos enviar uma tempestade. Vamos enviar mais uma prova. O inimigo tenta uma prova, outra luta, outra situação. Meu Deus, não para. É porque quanto mais perto do resgate, mais a afronta, mas só vai servir de trampolim. Para tu chegar do outro lado. Aleluia. Oh, Jesus. E eu quero orar por você. Amém, Jesus. Você que está passando uma situação parecida com essa
que Deus falou aqui. Deus falou. Tu sabe que tem alguém que precisa ser alcançada por você. Eu não sei se é um parente, eu não sei se é um vizinho, eu não sei se é um funcionário, um cliente, eu não sei o que é. Mas Deus está dizendo, essa tempestade não vai atrapalhar Aleluia. o chamado e o propósito que eu tenho na tua vida. Amém, Jesus. Glória a Deus. E eu quero orar por você. Você que estava até pensando, eu acho que eu não vou chegar do outro lado. Mas Deus está dizendo, essa situação eu estou usando como um degrau para você chegar do outro lado. Aleluia, Jesus. E eu quero orar por você. Você que tem um parente, ou alguém que você sabe, precisa de mim, para Deus me usar para eu chegar até lá. E Deus está falando, eu vou te dar força. Eu vou te dar a estrutura para você chegar do outro lado. Aleluia, Jesus. Eu quero convidar você para vir aqui na frente. Aleluia, Jesus. Eu quero orar por você. Você tem alguém, Aleluia. algum vizinho, um parente, você sabe. Aleluia. Não adianta colocar responsabilidade para pastor, porque o negócio é contigo. Aleluia. Não adianta você ficar pedindo oração, pode pedir, mas não é só oração, é orar mais ação. Aleluia. É orar e ação, oração. É orar e agir. É orar e tomar atitudes. Olha quanta gente aqui. Aleluia. Eu não prego para a parede não, irmão. Eu não prego para ventilador. Aleluia. Eu sabia que tu ia vir aqui. Aleluia. Se está tendo tempestade aí, é porque tem alguém que através da tua vida vai ser liberto. E tu vai chegar do outro lado, e aquela pessoa que te dá mais trabalho vai ser que vai te dar mais alegria. Tu vai ver essa pessoa pregando, louvando. Essa pessoa está indo para a noitada, para o bar, mas ela vai vir para o altar. Tu és fiel. Eu creio que ainda esse ano, pelo menos um da tua casa Deus vai trabalhar. E no ano que vem, muitos vão ver todos no altar. Todos no altar. Essa pessoa que tu orava vai orar por você. Alabacanará. Essa pessoa que você geme e chora vai ser intercessora tua. Oh Deus de maravilha! Deus Pai, aqui estão, Senhor. Aleluia, Deus! Aqueles que ouviram, Senhor, a tua palavra, a palavra que não é do homem. Trabalhando. Senhor, que o Senhor possa, em nome de Jesus, Glória, glória. dar força para o teu filho suportar e aguentar esse processo, porque tem alguém que precisa dele. Oh, glória, aleluia. Tem gente que ainda está de pé, porque eles ainda estão de pé. Deus, louvado seja Deus. Então, Pai, em nome de Jesus, dá uma força maior, Senhor, para eles suportarem. Glória a Deus. E esse choro que eles têm chorado venha ser poder de Deus. Venha ser revestido em poder de Deus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, Pai, renova a armadura deles. Deus de maravilha. Senhor, dá alegria para eles. Tira todo o desânimo, todo o cansaço, Pai. Glória a Jesus. Tudo aquilo que quer que eles não congreguem mais, não fique em igreja nenhuma, meu Pai. Oh, Deus. Em nome de Jesus, meu Pai. O negócio tem sido terrível, porque tem alguém que precisa deles para ser salvo, ser liberto. Então, meu Pai, em nome de Jesus, cessa essa tempestade, cessa essa luta de anos. Tem pessoas com luta de muito tempo, tempestade com muito tempo. Parece que essa nuvem de tempestade só está na cabeça dessa pessoa. Deus de maravilha. Parece que esse raio, essa nuvem de raio, só está na cabeça dessa pessoa. Aleluia. Mas Deus está dizendo, esse raio vai sair. Oh, glória. Essa tempestade eu vou cessar. Em nome de Jesus. Aleluia. Vai servir de trampolim para você chegar do outro lado. Para
você tomar posse daquilo que Deus prometeu na tua vida. Libera, Deus. Alabacandarábia. No outro lado tem salvação. Glória a Deus. No outro lado tem libertação. No outro lado tem promessa. Ele está dizendo, eu vou agir. A tempestade não vai impedir a felicidade no sentimental, no financeiro, no material, no ministério. Quem pega isso? Ele combina. Ele está dizendo, Senhor, o tempo está passando, mas eu estou no controle do tempo. Alabacandará, Deus usou o cérebro dele, eu não perdi o controle. Alabacandará, Deus está sentado no trono. Esse teu problema não deixa Deus desesperado, deixa Deus assentado, sabe por quê? Deus está controlando essa situação. Aleluia. Deus te diz, eu te trouxe aqui para te dar estrutura. Você sabia que Deus tem pessoas que Deus ele não tira a tempestade, ele dá força para suportar. Tem uns que Deus não vai tirar a tempestade, tem uns que Deus vai dar força para suportar. A tempestade impediu dos discípulos chegar do outro lado? Não. Sabe por que o obediente nunca é frustrado? Aleluia. Parece que vai, na verdade, veio a tempestade, o que eles pensaram? Ih, Jesus me colocou em furada. E agora? Ih, Jesus me colocou numa... Imagina só, você vai obedecer, Deus te coloca para pregar numa igreja lá no meio, na boca de fumo. Aí você pensa, ih, Deus me colocou numa furada, olha quanta gente com fuzil. Mas lá naquela igrejinha lá vai ter um jovem, que está na boca. Tem um jovem lá que às vezes é o chefe. Aí Deus vai te usar para libertar quem? Jesus. Quem está entendendo isso? Tem gente que tem medo de passar no meio da comunidade. Mas às vezes tem alguém que Deus vai precisar de libertação. Deus vai usar tuas mãos para ir lá naquela comunidade. Eu não sei para quem que Deus está falando isso. Mas às vezes tu mora num lugar desse, ou num lugar perto. E às vezes Deus vai te dar ordem, vai vir a tempestade. Mas lá, Deus vai te usar. Parece que Deus tinha colocado os discípulos numa furada, sim ou não? Parecia, né? Só parece, mas na verdade tinha alguém que precisava de salvação. E eles chegaram do outro lado. Como diz aqui o louvor, a tempestade não matou, só serviu de degrau. Só serviu de trampolim. Aleluia. E vai ser assim na sua vida. Eu creio. Em nome de Deus, esse choro que você tem chorado vai se transformar em testemunho. Em culto e ação de graça. Hein? Você pode aplaudir a Deus com glória.